O jogador, vício, paixão e a psicologia em Dostoiévski. Introdução. Quem foi Fyodor Dostoiévski? Antes de mergulharmos em O Jogador, é impossível não mencionar a genialidade de Fyodor Dostoiévski. Ele é um dos autores mais influentes da literatura mundial, conhecido por suas obras que capturam a complexidade da natureza humana. Escritor de clássicos como Crime e Castigo e Os Irmãos Karamazov, Dostoiévski tem um talento especial para revelar os abismos da mente humana, algo que fica evidente em O Jogador. O Jogador é um romance que mistura temas como vício, amor e a luta interna contra os próprios demônios. Escrito em 1866, a obra foi inspirada na experiência pessoal do autor com o vício em jogos de azar, o que torna o livro ainda mais fascinante. Contexto histórico e pessoal. Como o livro foi escrito, A Dívida e a Pressão. Para entender melhor O Jogador, precisamos primeiro compreender as circunstâncias turbulentas sob as quais Dostoiévski o escreveu. Em 1866, ele estava afundado em dívidas devido ao vício no jogo, uma experiência que ele transfere diretamente para a trama. Pressionado por um contrato editorial que o ameaçava financeiramente, Dostoiévski escreveu o romance em apenas 26 dias, o que por si só é um feito impressionante. Dívidas e vício. Sua própria obsessão com a roleta moldou a narrativa, fornecendo uma autenticidade brutal à história. Contrato opressor. Se não entregasse o livro no prazo, Dostoiévski perderia os direitos sobre todas as suas obras, o que o motivou a trabalhar com uma urgência extraordinária. Um retrato da sociedade russa. Além das experiências pessoais, O Jogador reflete aspectos da sociedade russa do século XIX, onde a busca por dinheiro fácil e status social era intensa. O romance apresenta uma crítica afiada às obsessões humanas, o que ainda o torna relevante hoje. A trama de O Jogador. Um mundo de paixões destrutivas. Quem é Alexei Ivanovich? O protagonista de O Jogador? Alexei Ivanovich é um jovem tutor que trabalha para uma família russa de alta classe em uma cidade fictícia chamada Rolettenburg. Ele é profundamente apaixonado por Polina Alexandrovna, enteada do general, um personagem também dominado por suas próprias ambições financeiras. Alexei é um personagem complexo, dividido entre o amor obsessivo por Polina e seu vício autodestrutivo em jogos de azar. Sua voz narrativa revela a intensidade emocional da história e as batalhas internas que ele enfrenta. Os personagens centrais. Polina Alexandrovna. Uma mulher forte e enigmática. Polina é um dos grandes amores da vida de Alexei. Ela manipula e é manipulada, simbolizando o poder da paixão humana. O general. Um homem ambicioso e arrogante. O general está à beira da ruína financeira, esperando a morte de uma tia rica para herdar sua fortuna. A avó. Uma personagem inesperada e marcante. A avó chega a Rolettenburg com seu próprio fascínio pelos jogos, transformando a dinâmica da narrativa. Enredo e tensão. A trama gira em torno do vício de Alexei no jogo, um reflexo claro da própria experiência de Dostoiévski. A narrativa é intensa e retrata como o vício e a paixão podem consumir uma pessoa, arrastando-a para um ciclo de destruição. Temas principais de O Jogador. 1. O vício e o desespero. O tema mais óbvio e poderoso é o vício. Dostoiévski não romantiza o jogo, ele o apresenta como um demônio que devora a alma humana. Alexei se sente atraído pela roleta, não apenas pelo dinheiro, mas pelo risco, pela emoção. É um vício que o consome, o deixando sem controle sobre sua própria vida. Ritual do jogo. As descrições detalhadas da roleta e do cassino são hipnotizantes, transmitindo o senso de urgência e a montanha-russa emocional do vício. Danos psicológicos. Alexei é ao mesmo tempo consciente e impotente diante de seu vício, o que torna sua experiência dolorosamente real. O amor destrutivo. O relacionamento de Alexei com Polina é tão destrutivo quanto seu vício. Ele é completamente dominado por ela,
disposto a tudo para ganhar seu respeito e amor, mesmo que isso signifique se autodestruir. O amor, quando é uma obsessão, pode ser tão perigoso quanto qualquer vício. O romance explora como o amor pode ser uma força redentora ou a ruína de uma pessoa, dependendo das circunstâncias. Terceiro, a fortuna e o acaso. Outro tema importante é o poder da fortuna e do acaso. Os personagens estão sempre esperando um golpe de sorte, como a herança do general ou um milagre na roleta. Dostoiévski questiona a dependência humana na sorte em vez do trabalho ou da moralidade. Análise psicológica. O toque clássico de Dostoiévski. O perfil de Alexei Dostoiévski é conhecido por sua habilidade de penetrar na mente humana, e Alexei não é exceção. Ele é um estudo da compulsão e da obsessão. Sua mente está em um estado de constante conflito, e ele sabe que está se autodestruindo, mas não consegue parar. Consciência da própria queda. Alexei entende os riscos e as consequências, mas ainda assim cede ao vício, o que faz dele um personagem trágico. A dualidade humana. A luta interna de Alexei reflete a dualidade que todos nós temos: a razão contra a paixão, o autocontrole contra a entrega. A crítica à sociedade Dostoiévski também usa o jogador para criticar a sociedade, mostrando como o dinheiro e o status social governam as relações humanas. O general, por exemplo, representa a busca por status a qualquer custo, enquanto a avó é um exemplo de como a obsessão pelo dinheiro pode destruir até mesmo as pessoas mais fortes. Estilo de escrita: intenso e fascinante. Dostoiévski escreve de forma intensa e fascinante, com diálogos rápidos e reflexões filosóficas que envolvem o leitor. A narrativa é quase claustrofóbica, refletindo a ansiedade e a tensão de um jogador que aposta tudo o que tem. Detalhamento dos jogos de azar. As descrições do cassino são tão vivas que você pode sentir o frenesi e a adrenalina. Profundidade psicológica. Mesmo os personagens secundários têm camadas de complexidade, o que torna a história mais rica. Impacto e relevância de o jogador. Hoje, um retrato atemporal. Embora tenha sido escrito no século XIX, o jogador permanece relevante. O vício em jogos, o amor obsessivo e a busca pela sorte ainda são questões contemporâneas. É um lembrete poderoso de como o desejo pode destruir, mas também de como é difícil escapar das próprias armadilhas. Reflexões para o leitor moderno. O que nos leva a buscar a excitação do risco, mesmo sabendo dos perigos? Por que o dinheiro exerce tanto controle sobre as nossas vidas e relacionamentos? Essas questões continuam a provocar discussões e análises literárias. Curiosidades sobre o Jogador 1, baseado na vida real. Como mencionado, Dostoiévski escreveu O Jogador, com base em suas próprias experiências em cassinos. Ele chegou a perder grandes somas de dinheiro, o que torna o romance ainda mais pessoal. Segundo a pressão criativa, a obra foi escrita sob intensa pressão, mas isso não compromete a qualidade literária. Pelo contrário, a urgência deu ao romance um ritmo dinâmico. 3. Inspiração para obras futuras. O tema do vício e da luta interna aparece em várias outras obras de Dostoiévski, tornando o jogador um ponto de referência importante na sua carreira. Conclusão. O Jogador é uma obra que mexe com o leitor, fazendo-o refletir sobre o lado mais sombrio da natureza humana. Dostoiévski nos apresenta um retrato fiel do vício e da paixão, deixando-nos com uma mistura de compaixão e inquietação. É uma leitura obrigatória para qualquer pessoa interessada em literatura que explora a psique humana.